Olá, pessoal. Nossa internet caiu. Eu estou aqui com a psicóloga Bárbara. Nós estamos falando como lidar com as crianças na quarentena. Vou esperar alguns minutinhos para o pessoal entrar, para a gente continuar o nosso debate, para falar sobre os cuidados aí com os nossos pequenos. Boa noite para todo mundo. Um beijo, Fê. Você tá aí, acabou de entrar. Nossa net caiu, mas já voltei aqui. Bom, então, só para orientar aí o pessoal, algumas pessoas entraram aqui depois. Nós estávamos discutindo sobre quantas horas eu devo deixar meu filho na internet. E aí a Bárbara vai entrar e vai nos auxiliar com essa pergunta. Deixa eu convidar ela aqui. Oi, Olá, Cai, mas tô aqui no interior, a internet tá um pouco ruim. Peço desculpas para todo mundo. Vamos tentar seguir. imagina, é isso, ao vivo é assim mesmo, a É, gente faz o que pode. vamos tentar Vamos seguir continuar. onde a gente parou, para Vamos. não atrasar. Bom, então eu tava Então, aqui pode falar. eu tava aqui, a gente tava aqui discutindo, então, se eu, quantas horas eu posso deixar o meu filho na internet, mexer no celular, no tablet. E aí você tava falando, né? Antes da quarentena você tinha uma resposta. E agora você tem outra. Aí, se você quiser Isso, continuar a partir daí. isso, exatamente. Então, antes da pandemia e de tudo que estava acontecendo, a gente tinha uma postura, porque existem normas, existem recomendações, a gente sabe os benefícios e os malefícios, mas estamos em uma situação de pandemia, estamos em uma situação onde não está tudo normal, tá? Então a gente não precisa de mais uma coisa para se culpar. O que eu estava dizendo as crianças vão ficar mais tempo nas telas. E telas são todas as telas, tá? Tablet, celular, televisão, tela inclui todos os aparelhos eletrônicos. Elas vão ficar. Isso não é bom nem ruim. É o que é possível. Os pais estão em casa, os pais precisam trabalhar, as coisas vão acontecendo. É difícil a gente controlar. O que a gente precisa entender? Que sim, é importante o equilíbrio. Sim, a gente precisa entender que a criança ela se desenvolve pelos 5 sentidos. Então, se a gente só deixa elas nas telas, isso vai acabar ficando difícil. Mas a gente precisa entender que ela vai passar mais tempo do que a gente gostaria. E não se culpem, tá? É isso, vai passar mais tempo. O que eu recomendo que vocês tentem fazer? Quebrem um pouco a quantidade de horas. Então, ao invés da criança ficar muitas horas ao mesmo tempo, fica um pouco de manhã, fica um pouco à tarde, fica um pouco ali no começo da noite, quebre um pouco, tente auxiliar com outras atividades, mas se você tiver uma reunião importante, se alguma coisa estiver acontecendo e que você precisa que ela fique na tela, ok. Não se culpe, não é mais uma coisa que a gente vai ter que fazer para que a gente se culpe ainda mais. Então, eu tento auxiliar os pais nesse sentido. Tem algumas regras que são importantes que a gente tenta seguir, que é não deixar a criança na tela imediatamente antes de dormir. Então, pelo menos desligar as telas 1 hora antes, porque a gente sabe que isso interfere na qualidade do sono. No momento das refeições, o ideal é a gente não deixar as crianças nas telas. Principalmente quando a gente, né, sabe que a criança tem alguma dificuldade ali para se alimentar. Então, tela é tudo, televisão, a gente não pode usar esses artifícios. O restante do dia, a gente faz o que é possível. E aí, a minha recomendação, que eu tenho passado alguma coisa para os pais, é o conteúdo. Então, se ela vai passar mais tempo na tela, toma cuidado com o conteúdo que ela está consumindo. Existem muitos canais legais que têm conteúdos educativos que ela pode estar na tela e pode aprender também. Mas se a gente deixa muito livre os conteúdos, isso é muito prejudicial. Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem.
porque é um momento extraordinário, então a gente vai ter que se adaptar com a realidade que a gente tem hoje. Legal. Bom, só para voltar um pouquinho, para quem entrou depois ou para quem perdeu, nós estamos aqui falando sobre como lidar com as crianças durante a quarentena. Nós estamos discutindo alguns assuntos que os pais trazem para a gente durante os atendimentos. A nossa primeira pergunta foi sobre o coronavírus, se nós devemos explicar para as crianças ou não. Aí a Bárbara trouxe pra gente que a verdade sempre é o melhor, né? Então, sim, é bom falar, né? Inclusive ajuda a minimizar a ansiedade da criança, né? Porque ela não tá indo mais pra escola, né? Então mudou toda a rotina. Então é legal, sim, a gente discutir isso com as crianças, com os filhos, para eles entenderem o que está acontecendo, né? E aquilo que você falou. Os pais estão mais tempo em casa, né, na grande maioria, e as crianças não entendem que eles não estão 100% disponíveis, né? Porque na cabeça delas, se os pais não estão em casa, estão trabalhando. E se eles não estão indo trabalhar, então eu posso ter a atenção deles o tempo todo. Então, acho que a importância da gente estar discutindo isso. Então, agora, a gente vai falar sobre algumas dicas, né, de como fazer aí durante essa fase, durante essa quarentena. Depois a gente vai falar sobre alguns jogos, indicar algumas brincadeiras para os pais. Depois a Bárbara vai estar falando mais sobre os sentimentos, né, como as crianças podem estar reagindo ao isolamento, né, social. Bom, então a primeira dica é sobre a importância da rotina, né? Eu estou sugerindo aos pais para eles manterem uma rotina parecida com a que eles tinham antes. Por quê? Porque senão a criança entende que ela está de férias, né? E aí ela não vai querer estudar, por exemplo. Então, assim, eu costumo orientar a tentar manter uma rotina, né? Cada família, elas têm um processo, uma dinâmica, né? Mas, assim, eu sempre falo, tenta manter a criança mais próxima da realidade, porque quando tudo voltar ao normal, não vai ser a criança vai sofrer tanto voltar para aquela rotina. Então, o que você acha? Assim, os pais devem manter essa rotina? Como você vê isso? Bom, eu acho que a gente precisa dividir em duas partes essa pergunta, porque quando a gente fala de crianças abaixo de 5 anos, a gente tem uma realidade, e quando a gente fala sobre crianças acima de 5 anos, a gente fala de outra realidade. E aí eu gosto de sempre repetir essa questão. Existe o que a gente gostaria de fazer e existe o que é possível fazer. Eu percebo que as escolas, elas estão, na sua grande maioria, ao ensino à distância, mas muitas delas não têm recursos, muitas delas não estão conseguindo, e eu percebo que essa coisa do homeschooling e do ensinar em casa tem ficado muito mais desgastante para os pais do que está ajudando. Então, o que eu tenho pedido para eles? Essa questão da rotina, ela é importante a gente tentar fazer, mas quando a gente está em casa nessa situação, eu falo para os pais tentarem desapegar um pouco do que você espera. Porque se a criança ficava das horas da tarde estudando na escola, você não vai conseguir aplicar esse mesmo ritmo de estudo em casa. Porque a maioria dos pais não é professor, tá? Tirando os pais que são professores que sabem manter essa rotina, a maioria não é professor. E outra, o tempo de concentração numa tela é muito menor do que um tempo de concentração numa sala de aula. São muito menos recursos. Então é sim importante a gente manter horário de refeições, a gente manter horário de dormir e horário de acordar. E o meio do caminho, a gente faz minimamente uma rotina do que a gente pode. Então, eu sempre falo, foca no que você consegue fazer. Então, tentar manter uma boa qualidade de sono do seu filho, tentar manter as alimentações nos horários regulares. E outra rotina em relação aos estudos, a gente vai ter que adaptar 100%, porque as crianças pequenas
e as maiores que eu tenho acompanhado, a grande maioria se queixa muito. Falam que eles ficam cansados, falam que eles não estão conseguindo, acham que a professora não dá espaço para eles conversarem. Porque é isso, vamos lembrar como quando a gente está na escola, a gente conversa com amigo, a gente tem tempo. E na aula online, a professora tá mandando conteúdo. Então, sim, eu acredito que a rotina ela é importante, mas volto a frisar que é mais uma coisa para os pais se sentirem ainda mais culpados porque eles não conseguem aplicar. Então, eu sempre falo para os pais, não é só você, não é só na sua casa. Todo mundo está com dificuldade, porque realmente as crianças, elas acabam se sentindo tristes, sentem saudade, vê os amigos pela tela, elas querem chorar. Então, é mais uma dinâmica que a gente precisa pensar e a rotina, ela vai se alterar. Mantém alguns pontos de convergência, mas ela vai ser muito difícil mesmo. Ao momento de uma certa flexibilidade, né? Sim, é Total. difícil para criança, né? Porque antes uma coisa é estudar na sala de aula, igual você falou, a dinâmica, né? A questão social pesa bastante aí para criança, né? Como algo que motive ela a estudar, e agora ela está em casa, e muitas das crianças estão vendo isso até como uma punição, né? Assim, eu tô em casa, eu tenho que estudar, nossa, que chato. E aí a nossa próxima pergunta é o seguinte, eu também estou recebendo bastante queixa dos pais, que eles estão falando assim, nossa, os professores estão mandando muito conteúdo, o meu filho não está conseguindo realizar todas as tarefas, o que eu faço? Então você percebe mesmo que os pais estão se sentindo culpados, né, impotentes, as crianças não conseguem ficar focada, concentrada ali durante horas, igual na escola, que os professores já sabem dessa dificuldade de manter a criança prestando atenção durante algumas horas, e aí você recebe esse tipo de demanda, né, nos atendimentos. Os pais, assim, super mal, assim, eu não tô conseguindo, né, porque é Sim. uma atividade diferente que eles estão tendo que fazer. Às vezes eles não faziam como antes, né? Às vezes ficava menos tempo, chega do trabalho cansado, e aí o filho mostra a atividade que fez, ai, filho, tá bom, né? E hoje eu acho importante os pais aproveitarem que estão em casa e sempre que puderem se dispor para ficar ali com o filho, nem que seja uma horinha, para motivar a criança a realizar a atividade e explicar para a criança que ela está ali sentada estudando, não como punição, né? Mas porque ela precisa manter aquele estudo que vai ser positivo para ela no futuro, né? Uhum, uhum, exatamente. A grande questão é que o que eu tenho percebido é que muitas escolas têm focado muito no conteúdo, muito na tentativa de passar o máximo de conteúdo que eles dão conta, só que a educação, ela está para além do conteúdo. E aí o que que acontece? Acontece a sobrecarga tanto dos professores, quanto dos pais, quanto da criança. Porque a gente precisa entender que a aprendizagem, ela é todo um leque de possibilidades, onde a gente precisa sim aprender os conteúdos, mas toda outra parte que o aprendizado ele sugere, então a parte social, a parte de cognição, a parte motora, todas as outras partes que incluem a aprendizagem, ela está com dificuldade de ser adaptada. Então eu percebo que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, não se cobrar tanto, conversar um pouco com a escola. Então eu tenho trabalhado tanto com os pais quanto com as escolas de calma, maneirem na quantidade de conteúdo. As crianças não estão conseguindo acompanhar. É muito diferente uma professora estar ali do lado, a criança tem dúvida, tirar dúvida, fazer, do que a gente mandar várias atividades e a criança fazer sozinha. Aqui no Brasil a gente não tem o hábito do autodidatismo, do Uhum. estudar sozinho. Então, eu acredito que está sendo uma boa oportunidade da gente aprender a ser mais independente, só que não é uma coisa natural, não é uma coisa fácil. As crianças estão acostumadas do professor passar o conteúdo, eles absorverem, tirarem as dúvidas, e os pais não têm nem essa habilidade para ensinar e nem tempo. E aí é mais uma coisa para se queixar. Então eu falo para os pais, não deu para fazer? Tudo bem. Não conseguiu assistir todas as aulas? Tá tudo bem também. Não vai ser isso que vai deixar o seu filho atrasado ou adiantado. A gente precisa
criar outros ambientes e outras coisas para que a gente possa estimular, porque se a gente for tentar forçar a criança a ficar sentada, assistir 4, 5 horas de aula online, a gente vai criar muito mais desavenças, estresse e outros problemas psicológicos, outros problemas inclusive de aprendizagem, do que se a gente tentar flexibilizar um pouco melhor essa questão. Isso é um ponto muito importante da gente refletir. Eu acredito que nada que você force, passe do limite da criança, eu acho que não vai ter um resultado positivo, né? Uhum. Bom, e eu também, não seria uma próxima pergunta, mas uma observação, que é o seguinte, assim como eu também costumo indicar aos pais a tirar um tempinho para estar ali ajudando as crianças a realizarem atividades dela, eu também falo da importância do brincar. E eu sempre falo assim para os pais, faz quanto tempo que você não senta no chão e brinca com seu filho? E a resposta vem de várias formas, mas geralmente é a mesma. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu brinquei com meu filho. Eu acho que eu nunca fiz isso. Eu não sei como fazer isso. Eu não tenho tempo para isso. E aí eu falo dessa importância. Eu falo assim, então, é importante para a criança também, que é uma questão até de troca de afeto, né? Aí eu costumo falar assim, você já tentou fazer isso? Ou como que é fazer isso para você? E aí eu vou tentando orientar o pai e os pais, né? E aí, quando eu falo dessa importância do brincar, os pais, assim, ficam extremamente surpresos, assim, com essa pergunta. Mas eu tenho que brincar com meu filho? Por que eu tenho que brincar? Eu não tenho tempo, né? Ou brinca com brinquedo, ou brinca com os irmãos. E eu acho que esse momento de quarentena, eu acho que é algo que os pais devem aproveitar, esse momento deles estarem em casa e o tempinho que eles puderem brincar com a criança, eu acho muito importante. Porque é uma troca de afeto, a criança vai se sentir acolhida. Ela já não está brincando com os amiguinhos, né? Então, o que você pensa sobre os pais se disponibilizarem a ficar um pouquinho com a criança, a entrar no mundo imaginário delas? Sim, eu acho que existe essa parcela de pais que realmente não gosta ou nunca parou para brincar, mas eu tenho percebido que a gente tem uma geração de pais agora que estuda muito e que tem muita vontade de estar junto e acaba se sobrecarregando com as brincadeiras. Porque o que acontece? Como a gente hoje já é difundido a importância do brincar, a importância que é brincando que se aprende, a importância do desenvolvimento infantil, hoje a maioria dos pais, eles entendem essa questão. E aí o que eu percebo? Que eles acabam criando brincadeiras mirabolantes, acabam criando coisas para divertir a criança e acabam ficando refém dessa questão da brincadeira. Então eu falo para os pais assim, quantidade não é qualidade. Então a gente precisa sim estar perto, a gente precisa brincar junto, porque ali na brincadeira que a gente entra no mundo da imaginação com a criança, a gente entende o mundo interno dela, a gente percebe o que ela está aprendendo, ela vai repetir o que ela aprendeu, a gente vai conseguir apresentar conteúdos novos. Eu sou super adepta do brincar, mas eu não sou adepta a gente ficar o tempo todo direcionando a brincadeira. Eu acho que a gente sim precisa estar junto, precisa sim oferecer recursos, mas a gente precisa ensinar as crianças a também brincarem sozinhas. E agora na quarentena, eu acho que está o maior desafio dos pais, as crianças brincarem sozinhas. A gente precisa entender que o processo de criação, o processo do tédio, o processo do estar só, ele é um processo de aprendizado. E a gente precisa estimular as crianças, sim, a estarem juntas, mas a gente precisa ensinar elas a ficarem sozinhas. E da mesma forma que a gente precisa ensinar uma coisa, a gente precisa ensinar outra. E eu sei que é o maior desafio a criança brincar sozinha, mas é possível, a gente tem que insistir um pouquinho todos os dias, vai ser desconfortável, ela pode chorar, pode chamar, mas naturalmente isso, as consequências para ela são fantásticas. Então vamos tomar cuidado com os extremos, não brincar nunca ou brincar
o dia inteiro. O dia inteiro. A Pri Matias comentou aqui com a gente, que no caso dela é o contrário. Ela fala que, né, nesse momento de quarentena ela está até cansando de brincar o dia todo, né? Então, isso que você falou é bem importante, né? Vamos dar o espaço também para a criança aprender a lidar com as suas próprias frustrações, com o seu mundo imaginário, para ela também aprender a ficar bem sozinha, né? Porque e depois, quando a mãe voltar para a rotina do trabalho, como que essa criança vai ficar, né? Exato. É até uma dica que eu gosto de dar para os pais, assim, para a gente começar a fazer essa transição do sempre brincar junto para o brincar sozinho, combina com a criança dela poder brincar na sua presença enquanto você está fazendo outra atividade. Isso faz com que ela comece a... E aí você faz pequenas interações, você até o momento que ela vai conseguindo fazer. E é muito interessante, né, que a gente precisa fazer esse processo de aprendizado, porque elas se sentem abandonadas, elas se sentem excluídas, sozinhas. Então a gente precisa, sim, conversar sobre isso e tomar um pouco de cuidado, né? Até a Físio Cardoso aqui falou pra gente que alguns pais estão compensando com excesso e oferta de brinquedos. E isso é um erro que a gente comete. Ou a gente coloca eles na tela, para que eles se distraiam e a gente não fique tanto tempo, ou a gente lota as crianças de brinquedo e quanto mais brinquedos disponíveis, menos capacidade de criar as crianças têm. E é uma coisa que eu falo muito para os pais. Tem que ter pouco brinquedo disponível, porque se tiver muita coisa, a criança não brinca com nada. Ela faz mais bagunça do que brinca. Então, faz rodízios de brinquedo, guarda um pouco o que a criança não está brincando. Quando você reapresentar, vai parecer coisa nova. Novidade, então, toma um pouco de exatamente. cuidado com o excesso de estímulo. Muito brinquedo, é muito estímulo, né? E é isso exatamente que você falou. Aí a criança acaba até deixando de lado. E aí quando você guarda e oferece, é como fosse algo novo, né? Ela pode até relembrar, mas não fica tantas coisas ali sem utilidade, né, para a criança, porque ela vai se cansar de ver os mesmos brinquedos também, né? Exatamente. Bom, então, agora falando um pouquinho, cantinho da meditação. Esse cantinho da meditação, na verdade, uma prima minha, ela mandou uma mensagem esses dias falando assim, prima, o meu filho anda muito irritado. E eu falei pra ele que ele tinha que relaxar. Então, que eu ia criar um espaço de meditação para ele. E aí ela criou um espaço para ele com algumas almofadas, um tapete colorido e falou assim, olha, quando você estiver irritado ou brigar com a mamãe, você vai ficar sentado, vai pensar sobre o que você fez, vai respirar e a hora que você acalmar, a gente vai conversar. E aí ela falou que tem dado certo para ela, né? Que ele fica até 15 minutos, né? Eu falei, nossa, até 15 minutos, eu achei até bastante. Falei, nossa, que legal. Ele procura ficar calmo. E aí, quando ele sai de lá, às vezes ele até já esqueceu porque que ele tava bravo. E ele tem, eu acho que 12, 13 anos, já é mais para adolescência, né? E o que você acha do cantinho da meditação? É isso que eu ia te perguntar, porque se é uma criança mais velha, eu até entendo que ela dê conta de fazer. Se a gente fala de uma criança pequena, não adianta a gente pedir para ela fazer uma coisa que ela não tem nem maturidade biológica para fazer. Eu adoro o momento da calma, o momento onde a gente vai ensinar a criança a respirar, mas só funciona se for algo que for implementado com a família. Então, assim, é importante a gente entender que a gente precisa, principalmente com as crianças pequenas, criar um hábito onde todo mundo vai desligar as telas, a gente vai baixar as luzes, a gente vai colocar uma música, a gente vai respirar, que é o momento da gente se conectar, é o momento da gente se acalmar. A gente vai ensinar as crianças a se acalmarem quando a gente está junto ali com ela. Quando a gente fala para a criança sentar para pensar, ou pensa no que você fez, isso é algo que a criança ela não consegue associar o que está fazendo, a gente precisa direcionar. Eu gosto muito de ter um ambiente onde sim a criança possa ficar ali para se acalmar, onde ela possa ter um momento seguro para extravasar as emoções,
Mas as crianças muito pequenas, elas têm muita dificuldade de entender o que significa. Eu gosto muito, então, para as crianças mais velhas isso é ótimo, mas para as crianças menores, ao invés de criar um cantinho da meditação para a criança, cria para a família. Afinal, todos nós estamos precisando se acalmar e respirar. Então, convida o seu filho a fazer essas atividades com você. Então, é o momento da gente se acalmar. Vamos sentar aqui como mãe, senta aqui com o papai, vamos respirar, vamos nos acalmar. Então, é muito importante a gente entender que tem coisas que funcionam, às vezes, muito mais na teoria do que na prática. Até aqui a Físio Cardoso perguntou se o cantinho da meditação é equivalente ao cantinho do pensamento. Nesse contexto que a Ari falou, sim, é equivalente. Então, por isso que a gente precisa entender que cada um vai chamar de um jeito. Tem gente que chama cantinho do pensamento, cantinho da meditação, cantinho da calma. É importante que a criança tenha um lugar seguro para extravasar as emoções. Quanto mais velha, mais independente, ela vai se direcionar àquele cantinho. E quanto mais nova, mais a gente precisa conduzir junto. Só que isso não tem que ser o cantinho da punição, que ela vai lá para ficar sozinha porque ela está sendo punida. Não, é o canto onde a gente vai se reconectar para que a gente possa lidar com as emoções de uma maneira mais saudável. Legal, gostei. Bom, continuando aqui, a importância do sono. Vamos falar um pouquinho agora, porque como a maioria dos pais também, eles têm me falado que com essa nova rotina da quarentena, as crianças têm dormido bem mais tarde do que o habitual, né? E elas estão assim, será que eu deixo? Será que eu não deixo? Será que faz bem, faz mal? Então, assim, a criança tá indo dormir 2 horas da manhã e acordando meio-dia. Isso é bom? Isso não é? Né? A questão do sono é importante, então eu sempre oriento os pais, olha, a criança tem que ter, né, no mínimo umas 8 horas de sono, né? E assim, como que vai manter a rotina se está indo dormir tão de madrugada? A questão de forçar a vista e de ficar na televisão durante a madrugada. Então, tem várias coisas que podem atrapalhar um pouquinho o sono, né? E eu acho que essa questão de colocar a criança... vamos assistir um filme antes de dormir, ok, né? Deita todo mundo, aí liga o filme, programa para desligar, olha, você vai mexer no celular até certa hora, depois você dorme. Você acha que é importante os pais estarem dizendo limites até quando ficar com os aparelhos eletrônicos? O que você acha sobre isso? Olha, o sono, ele é fundamental para o crescimento físico, para a gente absorver o que a gente aprendeu durante o dia e para que a gente possa desenvolver os hormônios necessários para que a gente possa manter a calma, para que a gente possa manter a tranquilidade. Se para nós é importante, para a criança é 1000 vezes. Então, assim, a gente ter uma higiene do sono é fundamental. Tá? Isso é uma coisa que não dá para abrir mão, independente do que estiver acontecendo. A criança ela precisa ter uma rotina de sono saudável, porque a criança que não dorme bem é uma criança que ela não consegue controlar bem as emoções, ela não consegue aprender, ela não consegue comer bem, ela não consegue fazer o resto das atividades do dia. Então, a primeira coisa quando os pais me falam que a criança começou a se comportar mal, tá fazendo muita birra, tá se comportando, eu pergunto como é que tá o sono. Porque geralmente o sono está desregulado. Então, não recomendo assistir filminho antes de dormir, não recomendo mexer no celular antes de dormir, porque tudo isso são atividades estimulantes. O que é legal na hora de dormir? Ler livro, desenhar, atividades que mantenham a calma, atividades onde a criança vai ficar quietinha, é a hora de sentar para conversar, é a hora da família se conectar, todo mundo põe o pijama, se abraça, vai ler um livro, vai contar uma história, é a hora do momento da gente se desconectar. A gente precisa ter um horário de dormir, alguns hormônios, tem alguns estudos que falam que a criança que dorme muito tarde, ela acaba liberando muito cortisol, que é o hormônio do estresse. E o hormônio do estresse faz com que ela não consiga dormir e, consequentemente, no dia seguinte, ela não consiga. Peraí, Vá, tá me ouvindo? Será que caiu minha internet de novo? Para que a gente
possa conseguir mantenha uma rotina de sono saudável para que a gente possa conseguir manter, inclusive, a sanidade mental nossa e das crianças. Importante. Ó, a prima Tias perguntou, a criança que está acordando muito durante a noite, 3 anos, e quer para ir para a cama dos pais, é válido deixar? Porque ela dorme muito bem quando deixamos. No quarto dela acorda 5 vezes por noite. Olha, Pri, é muito importante a gente entender que esse momento é um momento que está gerando muita insegurança nas crianças, muita. Tem gerado uma agitação, então eu não vejo nenhum tipo de problema da gente fazer um acolhimento nesse momento. Se é uma necessidade, ainda mais ela que é tão pequena, é uma necessidade, faz esse acolhimento, e aí aos poucos, conforme ela for se sentindo segura, ela pode voltar a dormir ali sozinha, mas é um momento que precisa, é um momento que a gente precisa prezar pelo sono, porque um sono regulado faz com que ela consiga se desenvolver e ter uma qualidade de sono, de vida e das emoções muito melhor. Então, se as crianças estão solicitando esse tipo de acolhimento, é o momento da gente oferecer, porque tá todo mundo com a flor da pele, tá todo mundo ansioso e inseguro. Legal. Bom, nosso tempo tá já acabando, vou tentar dar uma acelerada aqui. Bom, 5 minutinhos aí pro fim. Bom, falando então, você concorda que as crianças têm mais energia do que o adulto? Sim, sem dúvidas. O cérebro da criança é 2 vezes mais ativo que o nosso. Então, sim. Bom, os pais têm falado isso. Nossa, as crianças estão muito mais agitadas nessa quarentena. Eu não sei o que eu faço para gastar a energia delas. Aí, o que eu costumo orientar? Eu dou algumas dicas sobre tentar fazer a criança ajudar os pais, os cuidadores, a realizar pequenas atividades diárias, né? Porque é uma forma da criança estar presente ali e também gastar um pouquinho de energia, para ela não ficar sem fazer nada no tédio o dia inteiro, ou só na frente da TV. Então, eu costumo orientar. Vamos organizar o quarto juntos, vamos ajudar a arrumar a cama, tira o prato da mesa, ajuda a mamãe a cozinhar alguma coisa, mexe isso pra mim. Essas pequenas atividades, você acha que isso ajuda, que inserir a criança um pouquinho no dia a dia ali dos pais, você acredita que isso seja importante? Assim, a mãe dizer pro filho, olha, mamãe tá cansada, né? Ela tá fazendo todas as atividades sozinha, tem como você me ajudar? Então, eu gosto muito de incluir as crianças na rotina, porque não é a rotina da mãe, é a rotina da casa. E ela é um membro da casa, como eu, como você, então como todo mundo. Isso precisa ser ensinado desde sempre. E criança, ela adora ajudar, adora se sentir útil. E a gente sim precisa passar a responsabilidade conforme a idade. Então, quando é pequenininha, conforme ela conseguir se trocar sozinha, já libera se trocar sozinha, colocar a própria roupa no cesto de roupa suja, guardar os próprios brinquedos. Isso dá o senso de responsabilidade, dá o senso de cooperação, dá o senso de pertencimento. Então, sim, é importante, já sempre é importante. Agora, nessa quarentena, todo mundo precisa entender qual é o seu papel, mas, novamente, nessa rotina que está alterada, sim. Então, cada um tem a sua responsabilidade e é super importante. Só vou responder rapidinho a pergunta aqui da Físio Cardoso, que ela falou que ela tem 2 meninos gêmeos de 3 anos e ela tirou a chupeta. E eles estão acordando. É muito importante você fazer uma substituição. Então, criar um objeto transicional, que a gente chama, né? Que é um objeto onde a criança vai se apegar. E a chupeta, ela representa muito isso. Representa o aconchego, apresenta a segurança. Então, quando a gente tira a chupeta, é muito importante ela ter a famosa naninha, um objeto, algo onde elas possam se apegar durante a noite e se sentir seguros. Então, eu aconselho que você comece a introduzir um objeto transicional e não é a gente que escolhe, é a criança que escolhe, mas você começa a apresentar alguns objetos para que ela possa fazer essa transição. Essa troca, Geralmente as crianças se agarram bastante àquela cobertinha, né? Que chega até a desgastar. Ursinho. Ursinho. Cada um vai selecionar um.
Legal. Bom, então agora eu só vou falar agora sobre alguns jogos, bem rapidamente, e, e depois fazer umas perguntas para você para a gente finalizar aqui a nossa live. Bom, então assim, os pais têm perguntado bastante, o que que eu faço com a criança? Não aguento mais, eu já brinquei de tudo. Que você, quais são as dicas que você me dá de jogos? Enfim, além dos brinquedos, né, que a criança ela tem, eu diria para os pais que como é o momento que está a família, então aproveitar que os pais estão juntos e ir em busca de jogos interativos, né, que a criança e os pais participem, e jogos também só que a criança, igual a gente discutiu mais cedo, e jogos que a criança também consiga jogar sozinha, ter o momento dela, o espaço dela, né? Então, assim, Uhum. são jogos bem antigos que você consegue encontrar na internet. Por exemplo, o jogo da memória, o palitinho, a pintura, quebra-cabeça, caça-palavras, origami, passanel. Aí para as crianças mais velhas, eu sempre indico o baralho, que ajuda na concentração, estratégia, matemática. Quebra-cabeça também, jogo de memória, e com mais peças, né? Conforme a idade de cada criança, a gente vai adaptando esses jogos. Bom, para as crianças menores ainda, o que eu costumo indicar para os pais, eu acho bem legal a dança, que é importante para a percepção corporal da criança, para o equilíbrio. A criança também, ela costuma a ser bastante estimulada com o barulho, né, sonoro, então pegar algumas garrafinhas PETs e colocar feijão, arroz, fazer um barulhinho, uma musiquinha para a criança, né? E sempre ficar atento também quando colocarem objetos pequenos, mas estimula bastante a questão Ari, só um sonora da minutinho, eu vou criança. ter que me despedir de vocês, porque eu já tenho um atendimento aqui em seguida. A gente pode marcar, eu amei esse bate-papo, a gente pode marcar de novo. E aí vocês continuam aí com a Ari, que foi ótimo. Eu só vou ter que sair mesmo, porque eu já marquei um outro atendimento aqui às 7 e eu não consigo ficar, tá bom? Mas a gente pode marcar de novo, porque eu amei. Obrigada, viu? Ah, imagina, Bá, eu que agradeço pela sua presença, sua participação, contribuiu bastante aqui com a gente. E aí, qualquer coisa, a gente marca uma próxima. Combinado. Um beijo, Bom gente. atendimento. Beijão, Bá. Obrigada. Bom, então, vou continuar aqui. O nosso tempo também já está acabando. Então, para as crianças menores, né, esse estímulo das garrafinhas fazendo barulho e também outro tipo de atividades é pegar os potes, né, Tupperware do armário e pedir para a criança organizar esses potes também. Ajuda na habilidade, na coordenação motora fina, na orientação, na organização da criança. Então, assim, é um momento que a gente está criando o tempo todo ideias, formas para estar ajudando essas crianças, né, a brincarem, a se distrair, mas sempre com o objetivo ali delas estarem tendo contato com o mundo imaginário delas e que elas possam brincar de uma forma que elas estejam bem, né? Não adianta, igual a gente falou um pouco mais cedo, colocar 200 brinquedos na sala e falar para a criança, fica aí, né? Bom, então essas eram algumas dicas que a gente tinha para vocês. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem perguntar alguma coisa, é só mandar uma mensagem para mim. Eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. E eu espero que a gente tenha contribuído de alguma maneira. Agradeço a presença de todos vocês nessa live. Eu vou tentar deixar gravado aqui, aí para vocês depois assistirem com mais calma, estarem compartilhando com os amigos. E é isso. Muito obrigada. Até mais.